Nenhum comportamento é tão eficaz para te manter na pobreza como o perfeccionismo. O Jordan Peterson já dizia: se você quer se tornar um mestre, você tem que estar disposto a passar pelo ridículo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou uma friend. Se você tem visto meus vídeos passando aí na sua timeline, tem gostado, se inscreve aí no canal e deixa um joinha porque ajuda demais. O que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é um comportamento que deriva de duas emoções principais. Se você der uma olhadinha naquela escala das emoções que eu sempre falo para vocês, eu vou colocar ela aqui no vídeo hoje. Você vai ver que existem várias emoções humanas que podem ser medidas pelas suas frequências, porque essas emoções são energias dentro do seu corpo. A escala de emoções, ela lista todas as emoções humanas que a gente consegue medir pela frequência. E você tem desde as mais baixas, como vergonha, medo, raiva, até a primeira energia positiva, a coragem e daí por diante até a iluminação. O perfeccionismo é um comportamento derivado de duas emoções baixas. A primeira, a vergonha, e a segunda, o orgulho. Sim, o orgulho está presente aí também, e o orgulho é uma emoção baixa. A vergonha pode ser muito... As pessoas podem ficar surpresas em saber que a vergonha está relacionada ao perfeccionismo. Mas o perfeccionismo é um comportamento de pessoas inseguras. Pessoas seguras não são perfeccionistas. Pessoas que são confiantes, confiam em si mesmas, na sua habilidade, não têm nenhum pingo de perfeccionismo. Elas executam as tarefas que elas têm que executar e elas não têm medo de ser julgadas por outras pessoas. E já as pessoas inseguras, elas deixam de executar as tarefas, deixam de pelo menos finalizar as tarefas, porque elas acreditam que não está tão bom quanto poderia ser e que elas serão julgadas. Então nós temos a vergonha e o orgulho. Porque se fosse só a vergonha de ser julgada, talvez a pessoa finalizaria essa tarefa e colocaria esse trabalho no mundo. Mas ela também tem o orgulho, ela não quer que outras pessoas pensem menos dela, elas não querem que outras pessoas tenham uma impressão de que ela não consegue fazer as coisas. Então, literalmente, esse é o perfeccionismo e é por isso que ele está segurando tanta gente que fala, eu sou muito perfeccionista, porque o perfeccionismo é na realidade um defeito que muitas pessoas usam de muleta para dizer que são pessoas muito interessadas, mas isso não é verdade. Na verdade, você está só com medo, você não confia em você e você não quer ser julgado. Se você é perfeccionista, essa é a realidade. E todo mundo tem um pouco de perfeccionismo. A diferença é que algumas pessoas conseguem transcender esse perfeccionismo. E qual é o oposto desse perfeccionismo para essas pessoas que transcendem o perfeccionismo? Tem uma cientista de Stanford, se eu não me engano ela chama Carol Dweck. Ela escreveu um livro chamado The Growth Mindset. E é a mentalidade do crescimento, ou algo assim, traduzindo em português, eu não sei se esse livro já foi traduzido. E ela é uma cientista de Stanford, cara, ela só pesquisa isso, e ela pesquisa isso muito em crianças. E ela mostra no livro, com dados científicos da pesquisa dela, que as crianças que têm aquela mentalidade de que elas podem aprender tudo, que elas não precisam ser boas em nada, porque tudo elas podem aprender ao longo da vida, essas crianças se desenvolvem para se tornar muito mais satisfeitas na vida, muito mais bem-sucedidas, tanto nos seus relacionamentos quanto nas suas finanças, porque elas acreditam que elas têm o poder de aprender qualquer coisa. E por elas terem essa mentalidade, elas entram mais fácil em novos empreendimentos, elas arriscam mais e essas pessoas crescem mais na vida. Já as pessoas que têm uma mentalidade diferente da mentalidade do crescimento, como o perfeccionismo, essas pessoas tentam se proteger a sua imagem, porque elas são inseguras. E essas pessoas não crescem. Literalmente, quando ela segue todas essas crianças ao longo da vida dela, ela vai ver que no futuro as crianças que não tinham esse medo de errar e de passar vergonha, eram crianças que se desenvolveram, e aquelas que se protegiam a sua imagem, tinham medo de passar vergonha, eram crianças que se tornaram adultos, né? Que ficaram estacionados na vida, não produziram nada de grande. De novo, voltando para a frase do Jordan Peterson, né? Se você quer se tornar um mestre, você tem que estar disposto a passar ridículo. Vamos olhar o meu caso. Olha, eu faço esses vídeos aqui no YouTube, tenho muito poucas visualizações. Agora eu dei uma melhoradinha no estúdio, tudo. E
Mas eu comecei aqui só com o celular e, tipo, totalmente no risco de passar ridículo, que todo mundo, ninguém assiste, as pessoas podem ver, por que você tá gravando esse monte de vídeo? Mas eu não ligo, porque eu sei que no processo eu vou aprimorar. Agora eu sei que não pode estar muito bom, mas me dá 5 anos gravando vídeo e vamos ver. Eu vou aprender um monte de coisa no caminho. Mas eu não era sempre assim, eu era perfeccionista também. Eu tinha muito medo de colocar a minha cara no YouTube ou em qualquer rede social e começar a dar a minha opinião sobre as coisas, porque eu queria proteger a minha imagem. Mas isso não foi só sobre o YouTube, eu já fiz música e mesmo no meu trabalho como programador, quando eu entrei na empresa que eu tô hoje, eu tinha muito medo de colocar meu código lá para os outros programadores revisarem, porque eu ficava pensando, nossa, será que eles vão achar que eu não sei programar? Eu programava pensando na revisão. Falar, eu tenho que programar de um jeito que eles acreditam que eu sou um bom programador e tudo, tentando proteger a minha imagem dentro da empresa. E não é assim que programação funciona. Na programação, você faz o mínimo, você vai lá e resolve um problema. Vamos supor que tem um bug, você vai lá e conserta o bug e depois você faz outra iteração para melhorar o código. Você vai melhorando. É um organismo vivo. O código é um organismo vivo que vai sendo melhorado a todo dia. Isso fazia com que os trabalhos que eu desenvolvia na empresa demorassem muito mais para ser entregues, porque eu ficava tentando achar cada defeitinho que fosse me comprometer a minha imagem com os outros programadores que iam revisar meu código, até que eu comecei a revisar o código deles e eu comecei a ver que eles eram muito mais diretos, eles não ficavam se preocupando com algumas minúcias que não têm importância nenhuma, você entendeu? E aí você vai melhorando e para pensar, se você simplesmente colocar o perfeccionismo de lado, o volume de trabalho que você vai colocar no mundo vai ser muito maior. Você não acha que você vai aprender muito mais? Porque você fica parado numa tarefa tentando fazer essa porra perfeita por, sei lá, um dia inteiro. Você poderia ter feito 10 tarefas imperfeitas, mas que com certeza funcionariam para o seu propósito e teriam te ensinado algo. Você teria aprendido alguma coisa no processo. O teu volume de aprendizado teria sido muito maior se você simplesmente removesse o perfeccionismo. E qual que é a cura, cara? Então você deve estar se perguntando agora. Então qual que é a cura pro perfeccionismo? É literalmente a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um superpoder. Se você está disposto a ser vulnerável, a deixar com que as pessoas te olhem do jeito que elas quiserem, se você não quer imprimir uma impressão nas pessoas, se você não está planejando na sua cabeça, eu quero que as pessoas tenham essa impressão de mim. Se você deixa elas terem a impressão que elas bem entenderem, você vai curar o perfeccionismo. Ou seja, se você aceitar, se você simplesmente aceitar que você não sabe de tudo, que você não consegue fazer tudo como um especialista, mas que você pode aprender no processo, que você melhora e se torna um profissional melhor no processo, um amante melhor no processo, um amigo melhor no processo, se você simplesmente aceitar as suas vulnerabilidades, você vai vencer o perfeccionismo. E é justamente o processo que vai te moldar para se tornar tudo aquilo que você sempre sonhou, o mestre que você sempre sonhou, seja no seu campo profissional, um mestre no campo do amor, um mestre no seu corpo, um mestre da sua vida. É literalmente isso que você precisa para vencer o perfeccionismo, a aceitação das suas vulnerabilidades. E também, como a Carol Dweck, aquela pesquisadora de Stanford, nos relata no livro dela, você precisa de uma mentalidade de crescimento. Você pode aprender tudo se você estiver disposto a colocar as horas necessárias e se você estiver disposto a não ficar protegendo a sua imagem o tempo inteiro. Ou seja, se torne mais vulnerável. Aceite as suas vulnerabilidades, que você só vai ter a crescer na sua vida. Perfeccionismo é insegurança e, com certeza, você não precisa disso atrapalhando o seu progresso. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, amo todo mundo.